Oi, gente! Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai iniciar a estudar algumas curiosidades do nosso sistema solar. Mas antes disso, a gente vai fazer só um pequeno esquema para vocês lembrarem o que o nosso sistema solar possui. A gente possui um Sol, a gente possui cometas, estrelas, luas, satélites e também os planetas. Apenas para relembrar vocês, para que vocês fiquem com tudo fresco na memória. Mas iniciando nossas curiosidades, a primeira delas é que não existe apenas o nosso sistema solar no universo. Recentemente, em 2017, 2018, houve uma pesquisa com uma sonda interplanetar que ela foi além do nosso sistema solar e descobriu que há outros sistemas solares também, que possuem Sol, possuem Lua, possuem estrelas, possuem planetas. Só que para chegar até lá é muitos anos e anos. Então, talvez daqui a alguns anos nós possa descobrir esses outros sistemas solares. Mas isso que vocês devem ficar na mente, que existe outros sistemas solares além do nosso. E outra curiosidade também é que nem todos os planetas possuem luas. Atualmente, o nosso sistema solar só tem os planetas a Terra e também Júpiter, pois são apenas os únicos planetas que possuem lua na sua órbita, que são os nossos satélites naturais. E outra coisa também bastante interessante, que as estrelas cadentes não são as mesmas coisas que os cometas, porque os cometas eles são formados de gelo, poeira, rocha e outros gases e outras coisas lá, e são radioativas. E as estrelas, elas são pequenas partículas de corpos celestes, o que pode ser de outros planetas, de outras próprias estrelas, porque as estrelas elas são gases misturados com a rocha, e quando ela entra na nossa atmosfera da Terra, ela cria aquela cauda que a gente vê no céu quando passa uma. Então, elas duas são coisas totalmente diferentes. Já o cometa, ela cria realmente aquela cauda porque ela entra em contato com a nossa atmosfera e ela pega fogo pela velocidade e também pelos gases que contém nos cometas. Mas geralmente os cometas são coisas maiores. Já houve casos em relatos de cometas ser maiores do que, por exemplo, uma cidade. Mas graças a Deus até hoje o nosso planeta não foi atingido por nenhum cometa nessa proporção de tamanho, né? Porque seria um grande estrago. E outra curiosidade também é que os planetas são maiores do que os seus satélites. Bom, no caso da Terra, a gente sabe que a Lua ela é bem pequenininha em relação a todo o tamanho do nosso planeta. Mas lá em Júpiter, que possui diversas luas, tem algumas luas que realmente são grandes, mas não é maior que o planeta Júpiter. Então, essa é uma afirmação e uma curiosidade que os planetas são realmente maiores do que seus satélites. Então, por hoje é só. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no privado ou no grupo que eu tento responder o mais rápido possível. E aqui agora eu vou mostrar a nossa tarefa de hoje. Aqui está a nossa tarefa de ciências de hoje. Como vocês podem ver, vocês podem ter o auxílio do livro, que eu vou mandar a foto no grupo, porque eu fiquei sabendo que nem todos têm um livro. E também vocês podem assistir o vídeo aula para poder responder. Então, na questão número 1, vocês vão ler as perguntas abaixo. Na verdade, são afirmações.
e vocês vão dizer que se concordam ou não com as frases escritas. E se caso não concordarem, vocês vão ter que dizer o porquê. Agora, se caso concordarem, vocês não precisam escrever nada. Já na questão número 2, temos aqui um pequeno esquema, na qual vocês vão completar de acordo com os elementos que constituem o nosso sistema solar. Vocês podem ver que alguns quadrinhos já têm as letras iniciais de alguns elementos que o nosso sistema solar possui. Então, já é uma dica para vocês adivinharem, ou então, se vocês são sabidos, né, já sabem muita coisa, para vocês completarem a tarefa certinha. Agora, em seguida, vem a nossa atividade de matemática. Vou mostrar logo a atividade aqui para vocês. E a seguir, depois de mostrar a atividade, vocês vão ver o videoaula. Mas lembre-se que alguns casos, a gente tem alguns casos especiais que precisa de outra técnica. Então, não se esqueça de assistir os videoaulas, porque eles são extremamente importantes. Aqui vocês podem ver que eu botei poucas contas para hoje. E o diferencial das outras é porque dessa vez o nosso multiplicador, ele possui 2 números. Como vocês podem ver, 12, 20 e 10. Então, vocês podem utilizar o calculador assim, desde que vocês armem a conta direitinho. Porque eu sei que vocês não têm essa tabuada que vão além que o 10. Mas é bom vocês ficarem cientes que realmente acontece algumas contas de divisão ter números assim elevados. Mas para hoje a gente só vai ficar só nos divisores que possuem 2 números, e a seguir vem o videoaula. E vamos hoje para mais uma aula de multiplicação, só que como vocês podem ver, os nossos exemplos, seus divisores, eles possuem 2 números. Então, como eu sei que vocês não possuem essa tabuada mais extensa, vocês podem usar o celular, como eu também vou usar aqui, que já está até do lado. Então, sempre a primeira coisa na multiplicação, deixa eu focar aqui, é observar o nosso divisor. Em nosso caso aqui vai ser o divisor 30. Deixa eu aproximar aqui, ok. Então, primeira coisa, já identificamos o nosso divisor, que vai ser o 30. Então, vamos usar a tabuada de 30. E aqui a gente vai olhar os nossos números. A gente sabe que não dá para dividir, por exemplo, 6 balas para 30 pessoas. Então, a gente vai precisar do número 3 para nossa continha. Então, na nossa tabuada de 30, a gente vai ter que encontrar um número que se aproxime de 63. Então, vamos lá. 30 vezes 2 vai dar 60. Então, a gente sabe que se eu colocar 30 vezes 3, vai dar 90, ou seja, vai ultrapassar, então não pode. Então, tem que ser 30 vezes 2, que dá 60. Então, sabendo disso, nosso multiplicador vai para a nossa base do resultado. E o resultado que foi 60, que é 30 vezes 2 é 60, nós colocamos aqui embaixo. E aqui fazendo nossa continha de subtração. 3 menos 0 vai ficar 3 e 6 menos 6 vai ficar 0. Então, a gente vai puxar o 30, que ainda tem ele para multiplicar, então ele vai aqui para baixo. Só que aqui vem uma dica. A gente sabe que todo número multiplicado por 1, vou botar aqui no nosso negócio, ele vai ser o mesmo número. Por exemplo, vou começar por 30 vezes 1, vai dar 30. Então, sabendo disso, o nosso multiplicador divisor, como o nosso número que temos aqui no resto, ele é 30. Então, já que 1 é o nosso multiplicador que vai dar 30, ele vai para o lado do 2. E o resultado, 30 vezes 1, vai dar 30. Então, a gente vai botar aqui o 30 embaixo. E aqui nós fechamos nossa conta fazendo a continha de subtração. 0 menos 0 é 0. 3 menos 3 é 0.
E aqui fechamos a nossa conta. Aqui nós temos outro caso especial que vocês vão encontrar na atividade de vocês. Então, vão prestar atenção. Nesse caso, vocês têm a tabuada de 10, mas eu não tenho a minha aqui ao meu lado. Então, eu vou usar o celular. Então, já que a gente identificou que vai ser a nossa tabuada de 10, a gente vai procurar um número que dá para dividir. O 2 não dá, porque é um número muito mais baixo do que o 10. Então, mas o 23 dá. Então, eu vou lá na minha tabuada e vou procurar um número que chegue perto de 20. Então, vamos ver, 10 vezes 1 vai dar 10, tá muito longe. 10 vezes 2 vai dar 20, o que já é próximo de 23. Então, o nosso multiplicador, que é o 2, ele vai vir para cá. E o resultado 10 vezes 2, que vai dar 20, vai vir para aqui para baixo. E aqui é só fazer nossa continha de subtração, que é 3 menos 0 vai dar 3. 2 menos 2 vai dar 0. Mas eu tenho um 0 aqui em cima, ele vai descer para o lado do 3. Pois aqui já não conta mais. Então, a gente vai lá na tabuadinha novamente, procurar um número que se aproxime de 30. Então, vamos lá. Eu sei que 10 vezes 2 deu 20. Então, 10 vezes 3 vai dar 30, que é o número exato. Então, a gente olha o nosso multiplicador, e nosso multiplicador, ele vai para cá, para o nosso resultado. E o resultado de 10 vezes 3 é 30, o outro 30 vai para cá. Aqui é só fazer a conta. 30, quer dizer, 0, menos 0 é 0, 3 menos 3 é 0. Só que a gente tem esse outro 0 que ainda não desceu. Então, esse aqui risca, que não vai valer mais para nada, e colocamos o 0. Vocês podem perguntar para mim, mas professora, para que eu vou descer o 0? Já aqui na tabuada a gente vai encontrar o número de 0. Lembre sempre da técnica que todo número multiplicado por 0, por exemplo, se eu for fazer 1 vezes 0, vai dar 0. Então, se eu for fazer 10 vezes 0, vai dar 0. Mas assim, ainda é um resultado, ainda é uma conta. Então, a gente sabe, olhando para cá, o número que se aproxima do nosso 0, que está sozinho aqui, é o próprio 0. E o próprio multiplicador que vai dar 0 vai ser exatamente o 0. Então, para isso, a gente vai vir aqui, colocar o nosso multiplicador que deu 0 e o resultado da conta que deu 0. E aqui é só fazer a continha de menos. 0 menos 0 é 0. E aqui a gente fecha a nossa conta. Então, vocês têm que sempre pensar nesse quesito, que até o multiplicador 0 também entra na nossa conta.